Restaurantes de Nova York, Chicago e Washington recebem estrelas Michelin. CNN Viagem e Gastronomia. Guia Michelin. Divulgou na noite de segunda-feira. 9. A edição de 2024 da seleção de restaurantes de 3 grandes cidades norte-americanas: Nova York, Chicago, Washington, D.C. Ao todo, 12 restaurantes de Nova York receberam estrelas, enquanto 2 restaurantes de Washington tiveram a distinção. Em Chicago, apenas um restaurante entrou para a lista de casas estreladas. O destaque foi para Nova York, já que o restaurante coreano Jung-sik foi o único elevado a 3 estrelas entre as novidades. Leia mais. 7 lugares para tomar chocolate quente em Nova York. Ao Cheval e o hambúrguer mais disputado de Chicago. Nos Estados Unidos, Itália tem novos restaurantes no Guia Michelin, incluindo 3 estrelas. Novos restaurantes estrelados em Nova York. Viu diz post on Instagram. A post shared by Jung-sik Jeon Sidang. @Jung-sik_Nick. Ao todo, 12 restaurantes receberam novas estrelas Michelin na edição de 2024 do Guia. Jung-sik, situado no bairro de Tribeca, foi elevado à distinção mais elevada, a de 3 estrelas. O endereço tem como foco refeições coreanas feitas pelas mãos do chefe e proprietário Yin Jung-sik, e do chefe executivo, Dae-ki Kim. De acordo com o guia, a criatividade do menu degustação é o trunfo da casa, em que a cozinha é descrita como original e executada de forma impecável. O restaurante entrou para a seleta lista de endereços nova-iorquinos com 3 estrelas Michelin. Os outros locais são Eleven Madison Park, do chefe Daniel Le Bernardin, do chefe Eric Ripert, Percy, do chefe Thomas Keller, e o Masa, do chefe Masayoshi Takayama. A edição de 2024 ainda elevou 3 restaurantes da cidade à categoria de 2 estrelas. São eles: César, de cozinha contemporânea em Hudson Square tocado pelo chefe César Ramírez. Chef's Table at Brooklyn Fair, escondido atrás de uma loja de conveniência em Hell's Kitchen e liderado pelos chefes Max Natmesnig e Marco Prince. E o Sushi Show, de comida japonesa a poucos passos da Biblioteca Pública de Nova York pilotado pelo chefe Keiji Nakazawa. Outros 8 restaurantes foram condecorados com a primeira estrela Michelin. São eles: Bar Miller, Café Bulude, Corima, La Bastide by Andrea Caustier, Jookei, Noxo, Shota Omakase, Ingtal. Ao todo, a seleção de restaurantes do Guia Michelin em Nova York abrange 385 restaurantes de 62 tipos de cozinha. Novos restaurantes estrelados em Washington, D.C. Ambiente do Mita. Restaurante latino-americano com uma estrela Michelin em Washington, D.C. Rei Lopes, a capital dos Estados Unidos, possui agora mais 2 restaurantes com novas estrelas. Tanto o Mita, focado na cozinha vegetariana e latino-americana, quanto o Omakase et Barracks Roll, de cozinha japonesa, receberam as primeiras estrelas Michelin. Situado no bairro de Shaw, o Mita serve pratos de inspiração latino-americana à base de plantas. O menu degustação tem por trás a mentalidade dos chefes Tatiana Mora, Miguel Guerra, que põe à mesa influências que passam pelo Brasil, Bolívia e Colômbia. Já o balcão do Omakase et Barracks Roll, na área de Capitol Hill, é comandado pelo chefe Rick Wang, que trabalha com pequenos pratos inspirados no Otsumami, cultura japonesa de petiscos e aperitivos servidos com bebidas alcoólicas. As pequenas porções são seguidas de uma degustação de nigiris. Vale dizer que a seleção atual de restaurantes do Guia Michelin em Washington, D.C., reúne 116 restaurantes de 37 cozinhas diferentes. Apenas um endereço possui 3 estrelas.
O. The Inn at the Little Washington. E 2 mantém as 2 estrelas. O. John e U. Minibar. Novo restaurante estrelado em Chicago. Prato do Carino. Restaurante de cozinha mexicana em Uptown, Kelly Santos. Em Chicago. O único restaurante com uma nova estrela Michelin é o Carino, de cozinha mexicana, localizada em Uptown. A casa é liderada pelo chefe Norman Fenton, que, segundo os inspetores do guia, trabalha a cozinha mexicana de forma distinta e ambiciosa. O local serve um menu degustação de inspiração latina e também um omakase de tacos. Agora, a seleção completa do Guia Michelin em Chicago abrange 112 restaurantes de 35 cozinhas. Endereços famosos como o Alinea e o Smith mantiveram as 3 estrelas, enquanto o Ever e o Oriole conservaram as 2 estrelas. Na cidade, a edição atual do guia reúne ainda 15 restaurantes com uma estrela, 1 com uma estrela verde, 38 com o selo Bibi Gourmand e 55 na relação de restaurantes recomendados. Vinho chileno é eleito o melhor do mundo em 2024 pela Wine Spectator. O Guia Michelin divulgou na noite de segunda-feira, 9, a edição de 2024 da seleção de restaurantes de 3 grandes cidades norte-americanas: Nova York, Chicago, Washington, D.C. Ao todo, 12 restaurantes de Nova York receberam estrelas, enquanto 2 restaurantes de Washington tiveram a distinção. Em Chicago, apenas um restaurante entrou para a lista de casas estreladas. O destaque foi para Nova York, já que o restaurante coreano Jung-sik foi o único elevado a 3 estrelas entre as novidades. Ao todo, 12 restaurantes receberam novas estrelas Michelin na edição de 2024 do guia. O Jung-sik, situado no bairro de Tribeca, foi elevado à distinção mais elevada, a de 3 estrelas. O endereço tem como foco refeições coreanas feitas pelas mãos do chefe e proprietário Yin Jung-sik, do chefe executivo da Aek Kim. De acordo com o guia, a criatividade do menu degustação é o trunfo da casa, em que a cozinha é descrita como original e executada de forma impecável. O restaurante entrou para a seleta lista de endereços nova-iorquinos com 3 estrelas Michelin. Os outros locais são o Eleven Madison Park, do chefe Daniel Oli Bernardin, do chefe Eric Ripert, o Percy, do chefe Thomas Keller, e o Masa, do chefe Masayoshi Takayama. A edição de 2024 ainda elevou 3 restaurantes da cidade à categoria de 2 estrelas. São eles: o César, de cozinha contemporânea em Hudson Square tocado pelo chefe César Ramírez. O chefe Stable at Brooklyn Fair, escondido atrás de uma loja de conveniência em Hell's Kitchen e liderado pelos chefes Matt Natmesnig e Marco Prince. E o Sushi Show, de comida japonesa a poucos passos da Biblioteca Pública de Nova York pilotado pelo chefe Keiji Nakazawa. A capital dos Estados Unidos possui agora mais 2 restaurantes com novas estrelas. Tanto o Mita, focado na cozinha vegetariana e latino-americana, quanto o Omakase at Barracks Hall, de cozinha japonesa, receberam as primeiras estrelas Michelin. Situado no bairro de Shaw, o Mita serve pratos de inspiração latino-americana à base de plantas. O menu degustação tem por trás a mentalidade dos chefes Tatiana Moura e Miguel Guerra, que põe à mesa influências que passam pelo Brasil, Bolívia e Colômbia. Já o balcão do Omakase at Barracks Hall, na área de Capitol Hill, é comandado pelo chefe Rick Wang, que trabalha com pequenos pratos inspirados no Otsumami, cultura japonesa de petiscos e aperitivos servidos com bebidas alcoólicas. As pequenas porções são seguidas de uma degustação de nigiris. Vale dizer que a seleção atual de restaurantes do Guia Michelin em Washington, D.C., reúne 116 restaurantes de 37 cozinhas diferentes. Apenas um endereço possui 3 estrelas.
OTH é in at the Little Washington. E 2 mantém as 2 estrelas. O Jonte Omnibar. Em Chicago. O único restaurante com uma nova estrela Michelin é o Carino, de cozinha mexicana, localizada em Uptown. A casa é liderada pelo chefe Norman Fenton, que, segundo os inspetores do guia, trabalha a cozinha mexicana de forma distinta e ambiciosa. O local serve um menu degustação de inspiração latina e também um omakase de tacos. Agora, a seleção completa do Guia Michelin em Chicago abrange 112 restaurantes de 35 cozinhas. Endereços famosos como o Aline e o Smith mantiveram as 3 estrelas, enquanto o Evry e o Oriole conservaram as 2 estrelas. Na cidade, a edição atual do guia reúne ainda 15 restaurantes com 1 estrela. 1 com 1 estrela verde. 38 com o selo Bibi Gourmand e 55 na relação de restaurantes recomendados.